Eu fui a Buenos Aires faz aí alguns anos e tive lá no Ateneu, no teatro que virou livraria. Cheguei lá pro cidadão e falei, querido, o que você tem aí da Ayn Rand? Ele falou, tem aqui em cima, no armário e tal. Eu falei, baixa tudo, que eu vou levar tudo. Porque Ayn Rand é muito pouco publicada no Brasil. Aí peguei, sei lá, uns 10 livros da Ayn Rand. E um dos livros que eu trouxe lá de Buenos Aires é A Virtude do Egoísmo. E aí, Rand, eu fiz até uma entrevista com o Gustavo, né? Falei desse livro. Esse livro é a base do empreendedorismo, né? Faz parte da conversa sobre inovação e empreendedorismo. Porque a Ayn Rand vai fazer assim, uma espécie assim, de acupuntura conceitual para mostrar que o egoísmo é um conceito que tem uma origem neutra e que foi criado uma coisa pejorativa em cima do egoísmo. E aí ela vai dizer, todos nós somos egoístas, o que varia em termos de egoísmo, o que varia é o tipo de egoísmo que você pratica. Se é um egoísmo saudável, aquele que você procura trocas voluntárias, e o egoísmo tóxico, aquele que você passa por cima dos outros. Se você está vendendo biscoito no sinal e a pessoa compra, isso aí, a pessoa não está sendo egoísta. Agora, se o cara mete um revólver na tua cabeça no sinal, ela está sendo egoísta. Todo mundo tem que defender os seus interesses, né? E aí a discussão não é se vai ou não defender os interesses, é como defende. E aí o que eu queria chamar a atenção é que tanto essa palavra egoísmo, como várias outras que a gente tem hoje circulando na sociedade, tem problemas, porque elas têm uma coisa pejorativa. E a gente precisa entender o cenário, macro cenário que a gente está vivendo. A gente está saindo de uma macro crise civilizacional. Por que a gente tem essa macro crise? A gente aumentou a população em 200 anos, em mais ou menos 200 anos, de 1 para 8 bilhões, e o modelo de sobrevivência ficou obsoleto. E aí o que acontece? Como a gente precisa alimentar as pessoas e a gente precisa fazer com que as pessoas sobrevivam, vai havendo naturalmente, sistemicamente, um movimento de centralização na sociedade, de incentivo à redução da taxa de originalização, de inovação, de empreendedorismo. E aí os conceitos que incentivam o empreendedorismo e a inovação vão ganhando um caráter pejorativo. O egoísmo, todo mundo que fala egoísmo, né? O cara usa, o cara é egoísta. Aí ele vai colocar. E aí nesse artigo eu falo de ambição. Ambição vem de dois pontos. Você vai ver que ambi é um prefixo que tem a ver com ambivalente, uma pessoa que está entre duas, né? Uma situação ambivalente é uma situação que você está entre dois pontos. Ambidestro é uma pessoa que escreve com as duas mãos. Então tem a ver com dois. Então ambição é você estar num ponto e querer outro. Ambição, o sinônimo, né, neutro de ambição é pretensão. Mas o que a gente teve na sociedade foi o quê? Que nem a Ayn Rand coloca em relação ao egoísmo. Você teve uma toxicidade em cima da palavra ambição. Então, uma pessoa ambiciosa, né, é uma pessoa que, vou botar aqui o Dr. Google, tem forte desejo de poder ou riquezas, cobiça, cupidez, anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, né? Então é assim, aí você vai ver os antônimos, e aí quando a gente vai ver se é pejorativo ou não, vamos ver os antônimos que as pessoas colocam para ambição, né? Uma pessoa que não é ambiciosa é generosa, é desprendida, é magnânima, é bondosa, é larga, é desinteressada,
é pródiga, né? É altruísta, é filantrópica, é humanitária, tem caridade, é dadivosa, né? Então, o ambicioso não é generoso, nem magnânimo, é malvado, é estreito, interesseiro, não é prodígio, não é humanitário, não é caridoso, dadivoso ou abnegado. E aí, se a gente for pensar no Einstein, no Star Plus, que tem aqueles gênios que tem a primeira temporada dele, você vai ver a história dele, né? Ele queria ganhar o prêmio Nobel, ele tinha ambição de ganhar o prêmio Nobel. E essa ambição era uma ambição que tornava ele uma pessoa malvada. E no momento que ele cria todas as teorias dele, olha a quantidade a partir daquelas teorias, a quantidade de coisas que foram possíveis que a espécie pudesse fazer. Então foi da ambição dele que a gente conseguiu resolver uma série de problemas. Então a gente tem o que eu chamei aqui no artigo de pejorativismo conceitual. Fenômeno que tira a neutralidade original de determinado conceito, tornando-o negativo. E esse pejorativismo conceitual, quando a gente tem uma crise civilizacional, ele se torna um pejorativismo conceitual anti-empreendedor. Os conceitos são modificados, que vai desestimulando o empreendedorismo. E isso é um fenômeno que tem a ver com a crise civilizacional. Uma série de conceitos, né? Quando você fala que a pessoa é arrogante, que a pessoa é pretensiosa, repara, arrogar. Se você vai aí no direito, você vai dizer assim, a pessoa está arrogando o direito de ter determinada coisa. Então, quando ele arrogar é pedir algo. Então a pessoa fala, você é arrogante. Uma vez uma menina, né, me chamou de arrogante porque eu simplesmente estava arrogando, questionando determinado conceito. Então, não seja arrogante, não seja ambicioso, não seja egoísta, né? Não seja nada disso, fica na sua, né? Baixa a bola. Tudo isso foi o incentivo na centralização, na massificação, na baixa originalização, por uma necessidade. Porque eu tenho um aumento populacional, eu não tenho uma nova forma de cooperação, e aí eu incentivo as pessoas a ficarem, né? A aceitarem a massificação, aceitarem a centralização. E a gente agora, no Renascimento, tem um movimento exatamente o contrário. E quando a gente quer incentivar a inovação, a gente tem que ficar espetando e questionando esses conceitos que foram mal interpretados. É isso. O que vocês dizem? Como é que eu faço, né, pô? Como é que eu estou fazendo aqui no curso? O tempo que eu tenho, que eu dedico aqui ao Bimodais, é de manhã, quando eu estou indo para o trabalho, no carro, eu coloco os áudios que você posta e vou ouvindo. Esse, para mim, é o melhor horário, é onde eu estou ali quase que no estado de meditação, e já te explico por quê. Uma das minhas graduações foi em filosofia, né? E foi o período acadêmico, eu diria que talvez eu tenha mais me deliciado, mais do que engenharia, mais até do que o meu mestrado. Filosofia foi um deleite total. Foi muito bom ter feito o curso de filosofia na UNB. E eu vejo, como é que eu vejo o seu curso? Vejo os seus áudios, o que você posta, praticamente como uma filosofia, uma psicologia, um misto das duas coisas da inovação. Então, eu aproveito por aí, né? Assim, esse é o aprendizado que eu tenho e é onde eu me delicio com os áudios, né? Ver você trabalhando essa questão da filosofia e da psicologia mesmo do inovador. E é por aí que eu viajo. Então, isso no meu dia a dia, eu diria, do meu trabalho, não tem uma aplicação imediata, prática, mas isso serve como um background que eu vou formando, que eu vou criando para mim, que vai me dando subsídio para a vida e para o trabalho. Então, é assim que eu vejo.